Que a paz do Senhor venha preencher o seu coração agora. Eu sou o Thiago Rodrigues e você está no canal Paz e Refúgio. Neste vídeo eu quero falar com você sobre o amor do Pai e o que Deus colocou em meu coração para falar com você agora. Eu não posso iniciar este vídeo sem antes ler esta passagem bíblica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É com convicta certeza que Deus nos ama e o seu amor pelo mundo foi tão grande que enviou o seu Filho. E a melhor maneira, mais simples de compreender a prova desse amor pela humanidade é um relacionamento de um pai para com um filho. É notório que o pai que ama, cuida, zela, protege, sustenta, ensina e exorta. Um pai nunca e jamais quer ver o filho sofrer. Nenhum pai deseja que o filho peça um pão e dê a ele uma pedra. Jamais. O pai que ama exala em suas atitudes e comportamento que o ama. É aquela famosa frase: falar que amar é fácil, mas provar que é difícil. E o pai sabe como provar e faz isso com excelência. Em casos mais radicais, tem pai que dá a sua própria vida para salvar a do filho. Você compreende a realidade do amor de um pai? Se você é pai e está me escutando, você entende isso. E como Deus, tendo o seu filho, fez com que o amor por ele não fosse o bastante para o impedir de provar ao mundo que ama o ser humano, Deus nos alcançou de uma maneira que nós não conseguimos compreender, porque éramos para ser condenados. Talvez você acredita que não fez nada, parece que não, mas veja só, Deus criou tudo em sua volta, Ele te deu vida, Ele te deu condições para estar aqui. E nessa trajetória, será que somos perfeitos em tudo para não ser condenados? Será que nunca erramos diante de Deus? Somos justos? De jeito nenhum. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Tem pessoas que acham que a sua vida foi gerada por mera coincidência, que não era nem para estar aqui e não tem culpa de nada. Uns se institulam que o seu comportamento é assim porque nasceu assim. Colocam culpa em todos e tudo, mas a verdade é que éramos para ser réu, que a sentença era a morte. Mas você pode dizer, Deus é amor. Mas lembre-se, Ele é justiça, e sendo justo e praticando a justiça, Ele cumpriria a palavra que disse em Gênesis capítulo 2, versículo 17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O problema não está na árvore do conhecimento do bem e do mal. A culpa não é do fruto, mas do pecado que foi gerado pela desobediência. E o pecado gera morte. Não era a morte física, tanto que eles não morreram no mesmo instante que comeram, mas foi enterrado o relacionamento íntimo para com Deus. E o que me emociona é que o Pai, mesmo assim, ama e sempre amou estar próximo do ser humano. A intimidade com Ele foi quebrada, mas o amor dele por nós não foi. E o seu Filho provou isso na cruz do Calvário. Aquela cruz era para ser manchada com o nosso sangue, mas Deus olhou para você e para mim e disse, eu não vou te perder. E a única condição que temos hoje para garantir a liberdade é, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados é o suficiente para excluir a condenação. E veja só, Jesus ele não conseguiu expressar o amor de Deus por você e por mim em uma palavra. Porque no versículo 16 do capítulo 3 de João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é uma expressão que não consegue dimensionar. Não existe tamanho. Se houvesse uma dimensão ou tamanho, logo existe um limite de um pecado, que ultrapassando, Deus deixaria de o amar e com isso não teria a possibilidade de o perdoar. Porque é como diz, quem ama, perdoa. Se Deus te perdoou, é porque te ama. Mas será que é só crer? Veja só, se analisarmos profundamente a palavra crer, identificamos que significa acreditar, confiar e tomar como verdadeiro. E o que seria acreditar? Simples, é acreditar que Jesus é o Filho de Deus e morreu por nossos pecados. Logo, precisaríamos, primeiro, reconhecer que somos pecadores. Parece difícil,
mas não tem como crer sem o reconhecimento de nossas falhas. Tanto que, no versículo que li anteriormente, diz que, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Crer em Cristo não nos livra completamente de cairmos em pecado novamente. Isso quer dizer que o pecado bate a porta todo o dia. Paulo diz, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Isso quer dizer que, quando cremos em Jesus, sabemos que Ele nos perdoa. Porém, reconhecemos também que precisamos passar por um processo de estar continuamente com Ele para alcançar a perfeição. Quem quer estar perto do Pai, quer fazer a sua vontade. Ser perdoado não nos tira a obrigação de obedecê-lo. Segundo, renuncia-se. Até aqui entendemos que crer em Jesus Cristo também é reconhecer que somos pecadores. Só que Jesus condiciona algumas medidas a serem tomadas após crer nele. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A partir desse versículo, vamos nos aprofundar ainda mais sobre o que Jesus quis dizer. Percebemos que antes de seguir a Jesus, precisa primeiramente renunciar. Bem sei que esta palavra é difícil de ser praticado, porque hoje tem muitas coisas que praticamos que parece agradável e bom, ou até mesmo sabemos que nos prejudica, porém é difícil parar e deixar para trás. Mas talvez você se pergunte, por que é necessário a renúncia? Não posso andar junto com Jesus mesmo tendo essas práticas? A verdade é que, se formos analisar a multidão que seguia Jesus, vamos encontrar muitas pessoas que reconheceram verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus e entendeu o que é ter uma vida transformada por Ele. Só que também tinha uma multidão de curiosos, que só estava ali para ver o que iria acontecer. Estava ali só por um pouco de tempo, porque o motivo que fazia seguir a Jesus não era porque ele era Filho de Deus e que o resgatou, mas com outros interesses, que não era da vontade do Senhor. E Deus sabe muito bem a intenção do nosso coração. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por isso que Jesus disse que para o segui-lo tinha que, entre as condições, ter a renúncia. Porque muitos estavam ali levando o eu quero, eu faço, eu consigo, e não tinham se entregado completamente ao Senhor. Renúncia é deixar para trás o que fazia e, a partir daí, entregar tudo nas mãos do Senhor. Entender que quem tem o volante da sua vida agora é Ele. Isso é bom. Pense comigo. Por que não confiar e entregar tudo àquele que te deu a vida e que te ama tanto? Por que o medo? Assim como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando temos um encontro com Cristo, a primeira coisa que acontece é perceber os erros que cometemos. Porque a primeira coisa que Pedro fez quando esteve diante de Jesus foi dizer, e, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Além disso, nem mesmo Isaías deixou de reconhecer suas falhas quando estava diante de Deus. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então é impossível estar diante de Deus sem ver as suas próprias falhas. Terceiro, tomar sobre si a sua cruz. Por que Jesus nos diz que precisamos levar a nossa cruz? Além disso, em um outro versículo diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos imaginar naquela época, quando um homem carregava uma cruz pelo caminho, as pessoas identificavam que ele iria ser morto. Além disso, sabiam que ele tinha cometido algum delito, roubo ou assassinato. A cruz, para as pessoas, poderia ser a prova do delito que cometeu, mas o único que não foi achado culpa ou erro algum e mesmo assim carregou a cruz foi Jesus Cristo. Então, por que precisamos carregar?
Um dos motivos que compreendo que Cristo ele quer que carregamos a cruz é para não estar de mãos vazias, para chegar um momento e pensar: renunciei a mim mesmo e agora só falta seguir a Jesus. De modo algum. Lembra que ele disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Ele disse que deixaria de carregar alguma coisa? Não. Veja, Jesus diz: tome sobre si. Primeiro você precisa pegar. E para pegar a sua cruz, precisa antes ter renunciado. Não é para colocar a cruz embaixo, não é ao lado, mas sobre você. É dolorido, difícil e árduo. Porque carregar a cruz é saber que todo dia tem que enfrentar barreiras e problemas. Mas lembre-se, é melhor chorar aos pés do Senhor e saber que um dia trocará ela por um galardão do que viver da forma que quer, sem Cristo e um fardo enorme de culpa, a culpa do pecado. Quarto, seguir. Há pessoas que acreditam que estão no caminho correto, têm os seus objetivos em conquistas financeiras, profissionais e qualquer tipo de projeto. Dão o seu suor e força para conquistar o que querem. Essas pessoas podemos dizer que têm um caminho, sabe onde querem chegar. O problema não é a trajetória, mas o fim dela. E quando conseguir, o que vai ser? Será que vale a pena? Há algum contentamento na alma por conquistar o que é passageiro nessa terra? Para quem crê no Filho de Deus, renunciar-se a si mesmo e tomar a sua cruz não fica sem rumo. Ele sabe o caminho, sabe a trajetória, compreende que quando chegar ao seu destino, a alegria jamais vai se esgotar e o regozijo de sua alma vai ser imenso. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para quem trabalha com Uber, tem o GPS para guiar. Na minha vida, e espero que na sua também, quem nos guia é Cristo. Seguir a Ele é uma condição para quem quer chegar a um destino. Eu não estou seguindo a Cristo porque é apenas bom, mas porque eu quero estar onde Ele está. Eu quero andar onde Ele andar. Eu quero falar como Ele fala. Quero ter as atitudes assim como Ele tem. Quero pensar como Ele pensa. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. As pessoas têm uma figura paterna para se espelhar em suas atitudes. A nossa tem que ser de Cristo. Sabe o que acho mais incrível? É que não foi só riscado a cédula que era contra nós. Assim como diz em Colossenses capítulo 2 e versículo 14. Ele também nos deu um manual para chegar à eternidade. Lembra que disse sobre o amor de Deus que era tão grande que pelos nossos pecados não quebrou a vontade dele de ter uma intimidade profunda conosco? O Senhor te ama e Ele quer você próximo dele. E você, está preparado? E eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém e aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.